E Omnichannel, o que que é isso, pessoal? Vamos encerrar então essa discussão sobre marketing direto, apresentando um conceito de Omnichannel. E nesse bloco aqui eu vou apresentar para vocês então uma pesquisa de ponta que nós estamos fazendo aqui na URGS, que foi publicada no Congresso de verão da American Marketing Association lá nos Estados Unidos, foi aceito esse trabalho, foi publicado lá. Eu vou apresentar para vocês rapidamente quais foram os achados. É um campo ainda bastante inicial de estudo. A ideia do Omnichannel, então, é que as ofertas elas estão disseminadas pela sociedade em todos os lugares. Para fazer essa pesquisa, a gente partiu da constatação de que teve uma mudança no comportamento dos consumidores a partir da pandemia, né? As pesquisas no mercado americano apontam que 75% dos consumidores mudaram seu hábito de consumo durante a pandemia, e eles mudaram basicamente buscando mais valor, mais conveniência e mais disponibilidade da oferta. E isso tem tudo a ver com a ideia do Omnichannel. Então, esse início e a intensificação do conceito da ideia de Omnichannel, ela vem já sendo monitorada por esses órgãos de pesquisa internacional e já é uma questão de pesquisa desde 2018. Mas o que, que é isso, né? O que, que é Omnichannel? Então, essa é a nossa questão de pesquisa. Como é que o consumidor percebe isso e o que, que é essa experiência de Omnichannel? Então, o objetivo foi fazer uma escala de medida para a gente poder mensurar qual é a percepção, né, dos consumidores a respeito da experiência dele de Omnichannel. Vamos ver os detalhes. Em primeiro lugar, lá da teoria, tá, a gente tem que distinguir o que, que é, afinal, Omnichannel, distinguindo de Multichannel. Nós tínhamos, numa situação inicial, a ideia de que multi-channel são os vários contatos, vários canais que a empresa, que um negócio, uma marca usa para se relacionar com o seu cliente. Então, nós temos entre um deles a loja física, lá no sistema de distribuição. Nós temos acesso do consumidor pela web, né, pelo computador ou laptop, nessa linha. Nós temos o acesso mobile, nós temos acesso à empresa e contatos pelas redes sociais, pelas mídias, onde as empresas estão participando também, sendo ativamente ou proativamente. E essas relações elas foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo e foram se acumulando e se somando. E o cliente foi experimentando as relações com as empresas e as marcas ao longo dessas e de outros canais possíveis, talvez por um telefone, às vezes por uma outra forma, ou a empresa participar de um evento, uma feira, enfim, todos esses diferentes canais e oportunidades de contato do cliente com a empresa representam então um canal. O conceito do Omnichannel é que esses canais precisam ser integrados, o cliente precisa ter uma experiência consistente ao longo dos canais. O que significa isso? Significa que todas as informações, o posicionamento, a imagem de marca, toda a proposta da empresa seja equilibrada e igual em todos esses contatos que ele tem com o cliente. Se a gente consegue fazer isso, a gente chama isso de experiência omnichannel. Para o cliente, fica transparente ele passar de um canal para o outro. Ou seja, se ele recebe uma informação pela empresa pelo Facebook, ele vai ter a mesma informação e os mesmos direitos, enfim, todas as condições de negócio exatamente iguais na loja física. Às vezes ele pode estar na loja física e se ele consultar o site pelo telefone celular dele, as informações da empresa a respeito de uma oferta que está ali naquela loja física, ela tem que bater, tem que ser consistente com aquela da loja. Será que isso acontece? O que acontece se a gente ganha, se a gente faz isso? E o que acontece se a gente não faz isso como negócio? Vamos ver. Então, para a gente resolver essa questão da escala, nós fizemos várias coletas de dados. Começamos com uma qualitativa, que foi 29 entrevistas em profundidade, depois nós fizemos 3 entrevistas com questionários online e coletamos aí mais de 600 casos para poder chegar a esses resultados. Que resultados são esses? Primeiro, o resultado da fase qualitativa, então, mostra que
os valores básicos das pessoas que levam elas para valorizar essa experiência de omnichannel é a segurança pessoal e o hedonismo, o prazer em fazer a compra. Como é que eles se refletem na prática, esses valores mais abstratos? Bom, na prática, o que o cliente está buscando é economizar dinheiro ou tempo. Esse é um grande fator que é o motivador dos clientes na prática. E na prática ele quer ter a possibilidade de comparação, então, de vários ofertantes, os nossos concorrentes, e da oferta da nossa empresa, para poder saber se ele está tomando a decisão correta, né? Essas são as questões, na perspectiva do cliente. Ele também está querendo conveniência para ele. Às vezes, por exemplo, comprar online e pegar na loja pode ser uma coisa interessante para ele. E ele está combinando dois canais aí, um de compra, um para compra e outro para retirada. E essas coisas, então, essa interação, esse funcionamento em conjunto, né, que é a ideia de omnichannel, então. O resultado final disso, né, o que ele espera é que os varejistas, que os vendedores que vendem esse produto para esse consumidor, então, ele espera que eles façam, né, que esses varejistas devem facilitar esse movimento através dos canais, né, e providenciar para que ele seja sem nenhuma ruptura, sem nenhum conflito de informações. Ele tem que, então, reduzir as discrepâncias, as diferenças entre esses canais. Ele tem que permitir o acesso do cliente a revisões de outros clientes também. Isso é um aspecto importante para o consumidor, porque vai dar segurança pessoal para ele, porque ele vai perceber, vai poder comparar vários ofertantes daquele produto e vai saber, então, que o nosso produto é melhor ou não, né? Ou talvez ele fique sabendo que não, mas nós temos que dar acesso para os reviews de outros consumidores, e isso que dá essa experiência de consistência ao longo dos canais que a gente chama de omnichannel. Bom, nós fizemos então as etapas quantitativas e depuramos então todos os aspectos que nós encontramos para chegar a uma escala de 5 itens, que foi depois ainda mais uma terceira fase ainda, mais uma vez depurada, que nos trouxe então para a escala final, que eu vou apresentar para vocês agora. Então, a escala final ela leva em conta 5 aspectos fundamentais na percepção do consumidor a respeito da sua relação com o varejo num contexto de omnichannel. O primeiro e mais importante é o serviço de pós-compra que ele vê no omnichannel. Esse serviço de pós-compra ele vai ser fundamental para dar aquela garantia e segurança para o cliente que aquela compra que ele fez por um canal, ela vai dar para ele todos os direitos, inclusive o direito de troca, o direito de acesso a um vendedor para explicar o produto, que ele teria se ele fizesse a opção de compra por um outro canal, normalmente canal físico, onde a gente tem aquela ideia que vai ter mais serviços oferecidos pelo varejista. Então, essa é uma preocupação do cliente. Ele também está esperando uma ação intensiva em promoções pelo omnichannel e poder se valer de benefícios adicionais pelas promoções. E ele pode também estar buscando essas possibilidades de combinação de dois tipos de canais para propósitos específicos, como foi o exemplo que eu falei para vocês de comprar online e retirar na loja, que vocês devem ter experiência pessoal já nessa linha, mas que também pode ser estendido para outras combinações interessantes que podem estar presentes nas combinações de canais, ou ainda o consumidor perceber as vantagens num sentido mais amplo do omnichannel, além das promoções, né? De ter acesso a outras vantagens, como descontos específicos ou outros tipos de promoções ou tecnologias que o varejista ofereça, e também como uma forma de interação com o varejista. Aqui a gente pode ver nesse gráfico que o resultado final dessa experiência de omnichannel é o aumento da lealdade do consumidor. Então, nós, com esses dados que nós coletamos aqui no Brasil, podemos dizer que tem evidências do impacto positivo
desses serviços de pós-compra sobre a lealdade. Mas e aqueles outros aspectos do Omnichannel que nós levantamos? O que eles têm a ver com lealdade, afinal? Bom, eles são alguns aspectos preliminares. Eles acontecem antes dessa percepção de pós-compra do serviço. As vantagens aparecem como um aspecto que vai influenciar essa percepção do serviço de pós-compra, as vantagens que o cliente teve, e também as interações com o varejo vão influenciar essa percepção de pós-compra e as promoções que aconteceram. Sendo que as vantagens, elas ainda também vão depender da experiência que o consumidor tem nessas técnicas mistas, usando, por exemplo, comprar online e retirar na loja, e também das interações. O que é interessante a gente observar aqui que a interação com o varejo por si não é uma coisa boa. Quer dizer, se a interação acontecer muito frequentemente e ela não tiver relacionada com vantagens e não trouxer vantagens para o consumidor, basicamente o que a gente tem que entender é que se o consumidor está levando e usando as comunicações e interações com o varejista para resolver problemas, é claro que isso prejudica a percepção de pós-venda e isso vai diminuir o impacto sobre a lealdade. Mas se a gente tiver que essas interações com o varejo estejam ocorrendo na busca de vantagens para o consumidor, então isso é positivo e acaba aumentando a percepção das vantagens que o consumidor tem e, por sua conta, vai impactar na percepção do serviço de pós-compra e, em última instância, em lealdade, que é o que nós queremos. Essa é a síntese, então, dessa pesquisa e encerra, então, esse tema de Omnichannel, que também encerra a discussão de marketing direto. Eu vejo vocês, então, no próximo assunto de comunicação de marketing.